E como o sistema o projeto já é feito considerando sempre trabalhar com encaixes, sem nenhum sistema de fixação, então na hora que chega lá no evento, a montagem é muito rápida, né? Muito rápido. E quando começamos a mostrar as possibilidades, os móveis, o que a gente produz dentro da empresa, né, na Favo com isso aí, e se a gente fizesse isso desse material, isso desse material? E aí começamos. A criatividade vai longe, né? Então aqui dá para dizer que ela é leve, resistente, sustentável, inovadora. Olá, eu sou Juliano Betim e estamos aqui para mais um episódio da Casa Design Serra. E dessa vez aproveitando o ensejo da Móvel Sul 2025, que acabou de acabar, estou trazendo aqui novamente Cristiano Buffon, da DCA e da Favo Brasil, e dessa vez com um parceiro de negócio. Esse parceiro é da Exacel, o Matheus Fonseca. Sejam muito bem-vindos, meninos. Show de bola, obrigado mais uma vez tá aí. Já tá virando a terceira vez, já pede música, hein? Já vamos pedir música. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço pelo espaço aí. É um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho da nossa parceria, né? E dos desafios que tivemos aí. E foram bastante, hein? Foi bastante. Desafios são bons, né? Que essa medida que a gente vai passando as pedras, a gente já vai... Fica o aprendizado para os próximos, é importantíssimo. E para quem visitou a feira, esse que é o tema, nós falarmos da feira e da atuação de vocês lá, então muita inovação, toda a questão dos ecoboards ali, toda essa questão do sustentável, né, da facilidade. Então, essa vai ser a grande pegada. Então, para quem quiser aprender, saber um pouquinho mais e conhecer também um pouco mais sobre as empresas, à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai estar colocando os QR Codes aqui na tela, para conhecer lá o grupo da DCA, conhecer a Favo Brasil também e conhecer a Exacel. E para nós começarmos a bater um papo sobre isso, conta para nós, Matheus. Vamos para o Matheus aqui. O que é essa placa EcoBoard? Que inovação é essa? Então, perfeito. O que é o EcoBoard, né? O EcoBoard, ele é uma placa feita com papel reciclado e ele se baseia na concepção de um favo de mel. Então, o formato dessa estrutura é um formato hexagonal. Perfeito. Tá? Esse formato, ele combina um produto leve e resistente. Então, a gente consegue desenvolver estruturas versáteis, sustentáveis e atender diversos segmentos do mercado, né? Então, hoje o EcoBoard, ele é utilizado para fabricação de portas, estruturação de móveis, muito forte na parte da comunicação visual, né? Perfeito. E também atuamos com embalagens de alta performance e embalagens especiais. E na feira, né? A gente acabou visitando, então passeando por toda essa, tinha alguns clientes nossos por lá também, alguns multiplicadores aqui da casa, assim como vocês. Mas por que a gente resolveu conversar com vocês? Porque já de cara, na entrada ali, o visitante já visualizava e muitas vezes nem sabia que era um painel de EcoBoard, né? Que era um painel feito por vocês. Como que foi esses desafios? Como que foi que passos vocês fizeram lá dentro da feira? Como foi toda essa pegada, essa junção, essa união da DCA, Favo e Exacel para Móvel Sul Brasil 2025? A DCA ela já atende a Móvel Sul, Móvel Sul, FIMA, né? As feiras que são promovidas pelo setor moveleiro. Acho que umas 10 edições, 15, te confesso que eu nem sei, né? Mas são vários anos. E a gente sempre vai para o tradicional, é lona, adesivo, etc. Por quê? Porque a parte visual ela é atingida da mesma forma, né? Independente do substrato que tu vai colocar. Porém, esse ano a gente teve alguns desafios, né? E quais foram esses desafios? Colocar uma materialidade nova, né? Colocar uma materialidade pensando no conceito eco, né? A grande questão no Brasil é que o eco ele é tratado como economia e não ecologia, né? Porque tu pegar uma folha de papel reciclado é mais caro que uma folha de papel virgem, né? Verdade. Então, uma era quebrar esse paradigma, isso, e quando a gente trouxe a ideia, né? Junto à galera da Exacel,
e passou lá para o Matheus, passou lá para o Rodrigo, para ele, diz, olha, tem essas oportunidades aqui, vamos abraçar junto isso, né? Então a DCA ela já tem o know-how de estar trabalhando por trás. Veio a Favo, né? Que daí é uma empresa que, coincidentemente, ela tem o nome justamente em função do que o Matheus falou, que é um Favo. Do formato do material do e aí o nome da empresa foi pensado nisso. E em Portugal eles chamam de chapa de Favo, né? Então a ideia, né? Uns parceiros nossos são de lá, que nos ajudam muito, né? Que é um procedimento novo aqui no Brasil, um processo novo de trabalho, né? Esse tipo de material relativamente novo, pelo menos na parte de comunicação visual, de visual merchandise e PDV, e a gente quis transferir isso para a feira. Então a gente acabou fazendo alguns espaços muito interessantes. Cris, desde quando tu entrava na feira. Sim, né? por curiosidade, só para nós pegar a linha do tempo ali. Quando que, como é novo, eu entendo que vocês estão revolucionando o mercado, né? Até pelo própria que tu tá trazendo. Já fazíamos com lona, fazíamos com tecido, fazíamos com madeira, com ACM, me lembro que tinha vários instantes que trabalhavam com essa parte. Então, no meu ponto de vista, já está revolucionando, pensando todo nessa questão eco também, essa sustentabilidade. Quando que nasce a Favo? E como nasce a Favo? A Favo, ela nasceu, na verdade, pintou uma ideia, né, em função de uma palestra que eu acabei dando em Itapema, de uns parceiros nossos de impressão digital, que vendem equipamento, e a gente conheceu um pessoal lá da Beira Rio Calçados. Perfeito. Né? E a Beira Rio Calçados tem muito essa pegada de sustentabilidade, né? Eles são bem fortes nisso. E lá a gente não podia nem divulgar ainda o que era Favo, até porque ela nem existia o nome, nada nesse sentido, né? E eles, olha, nós vamos montar algo do gênero, né? E aí foi começando a se estudar, se criar, se desenvolver, etc, e começamos a produzir materiais, usando a chapa de EcoBoard como base, né? Para tudo. Então a gente tinha um display bem mais leve, que na logística ele se torna mais barato, porque transporte é peso, além de volume, né? E isso começou a dar tão certo que a gente produzia uma parte dentro da DCA, né? E a gente teve que acabar abrindo uma estrutura específica para Favo. Né? Então, quando a gente abriu essa estrutura específica para Favo, um pavilhão próprio, máquina de impressão própria, máquina ali perto de onde tem a bem próximo a DCA, né? Bem próximo a DCA. Então, é uma empresa independente, apesar de fazer parte do grupo, né? Parte ali, mas é uma empresa independente, tem sua gestão, sua forma de trabalho, sua política, seus colaboradores. Os clientes acabam que convergem, são... Os clientes e alguns projetos, assim momentos. como o da Móvel Sul. Então, a própria Móvel Sul, a DCA fez grande parte da sinalização e a Favo fez outra grande parte de sinalização, né? Então, ela surgiu lá atrás, final de 2022, a gente trabalhou todo 2022, veio para 2023, 2023 a gente abriu ela, né? Acabou locando o pavilhão, montando a estrutura, e ela é um bebê, na verdade, tem um ano e pouquinho, né? Que bebê saudável, hein? Aí ela nasceu já com cliente, né? Claro. Só que é o seguinte, a gente tá quebrando a barreira porque o que acontece? A gente tem que tirar do pessoal o conceito de papelão. Porque não é um papelão. Ele é um papelão, é meio equivocado, né? Então assim, só que o pessoal, e esse papelão? Não é papelão, ele é um papel estruturado. Tanto que tem testes que foram feitos para empresas europeias, líder mundial em fabricação nos produtos, né? Na própria IKEA, né? De móveis. De móveis, em que passou das 20 toneladas de compressão no peso. Então tu imagina... Porque tudo vai da distância e da estruturação que é feito Favo. Porque ele pode ser... A gente conversava antes aqui e o Matheus já estava dando uns spoilers, né? Então, que utilizam tanto como ali para fazer esses painéis, né? Quanto em estruturação de móvel, para portas. Matheus, então já aproveita esse gancho do Cris aí e já conta o EcoBoard, os Favos. Aonde que tu utiliza, como que vocês utilizam. Tenta, assim, pegar de âmbito geral toda a utilização desse material. Perfeito. Então, o EcoBoard, ele basicamente, como a gente já mencionou, tem a estrutura em formato hexagonal, ele é revestido com 2 capas e a gente consegue trabalhar tanto a nível de engenharia de produto quanto a nível de matéria-prima de acordo com a necessidade final do cliente. Então, hoje o EcoBoard
por exemplo, para o setor moveleiro é um, para a comunicação visual é outro. A abertura do Favo, né? Sim, e dentro do setor moveleiro, aonde que tu utiliza esses painéis? Hoje, como tu utiliza nós já temos diversas aplicações em clientes para a parte de embalagem, então substituindo opções tradicionais como a madeira, isopor, o plástico, né? Sempre com produto 100% reciclável e sustentável. E na parte de estruturação, daí a parte mais industrial mesmo, que é utilizando a placa como no miolo do engrossuramento, né? Para engrossurar o produto. Vamos dizer, o antigo tamburato, né? Que eu venho lá dos móveis, trabalhei com móveis lá atrás. Eu lembro que nas fábricas a gente fazia o tamburato que era estruturado com madeira. Ficava um peso enorme para carregar. Ferragem, o Cris comentava antes também, até mesmo da durabilidade, questão da ferragem diminui o peso em cima dela. Então, a estrutura, né? Com base no peso. Então hoje a gente está trabalhando muito forte em quebrar esse paradigma, né? Retirando o excesso de peso do produto, trazendo um produto mais leve, vai facilitar toda a parte, tanto do processo da empresa, quanto a parte logística de instalação, e né, com um produto sustentável, e o principal, a questão da qualidade e desempenho, a gente consegue atingir da mesma forma que é feita com outros materiais. Né? Portas também internas são feitas ou portas externas também? Nós temos produtos para as duas aplicações, tá? Consegue aplicar nos dois? Nós temos uma especificação para a porta interna e uma especificação para a porta externa. Né? De acordo com a norma, a gente consegue fazer o produto e aprovar para as duas aplicações. Então, sempre trabalhando com a questão da abertura da colmeia, né? Então, quanto maior esse favo, menos resistência tem o produto. E quanto menor, mais resistência ele vai ter. Que aquele antigo lá de trás era justamente quando via aquelas colmeias, quando havia aquela colmeia enorme. Bem grande, E daí quando tu fazia pressão, não aguentava, perdia resistência. Aí que vem esses testes da IKEA, que tu traz, né, Cris? Então deve ser com os favos menores, a tecnologia impregnada e a qualidade do produto e maquinário hoje em dia, para deixar ele menor e aí tu conseguir grandes pressões, né? De peso em cima para testar a durabilidade. Pegando o exemplo da IKEA, né? Hoje, a nível mundial, todos os produtos... A IKEA possui uma normativa, né? De fabricação, tanto do produto quanto da parte de embalagem, e na própria norma já é especificado o EcoBoard, né? Então, tem um produto para estruturação, para o tamponamento, daí tem uma especificação para a parte de embalagens e pallets. Então, já é um produto utilizado aí que a gente está incentivando o mercado brasileiro. Então aqui dá para dizer que ela é leve, resistente, sustentável, inovadora, né? Revolucionária em alguns ambientes que lá na Europa, lá fora está se utilizando, que no Brasil ainda está engatinhando, assim como a Favo está nascendo, está criando essa criança aí. Isso por aí? Esse é o caminho? É bem interessante. E quando a gente fala de exportação, né? Então o próprio Beira Rio que a gente trabalha, né? Quando tu fala de exportação, tu tem que ter desde o produto em si, o PDV no caso, até a própria embalagem. Então, algumas vantagens, né? Repito, o peso, obviamente, a volumetria, vamos lá, dependendo do que for, tu não muda muito em relação a um MDF, se for o caso, né? Mas a grande sacada também é o quê? Tu tá fazendo essa embalagem em um material que tu não precisa de fumigação. Então, quando tu vai mandar para o mercado externo, é muito mais prático tudo isso, porque ele já tem os selos ambientais. Então, tu elimina o processo e elimina custos. Belo de um processo, faz um atalho enorme aí. Um atalho enorme. E assim, vai fazer uma feira, vai fazer um evento, terminou a feira, terminou o evento, tu bota, porque o material ele é 100% reciclado e 100% reciclável. Então, é um processo que ele não tem logística reversa, né? A logística reversa dele é perfeita. Né? Tá, então, para entender, o Matheus lá com a Exacel, ele produz tudo isso. Aí ele chega para ti lá na DCA, lá na Favo, na verdade. Isso. Ele chega para ti como? E aí depois tu faz a impressão lá, ou ele já vem impresso? Como é que tu faz isso? A gente faz o beneficiamento, né? Então a Exacel nos fornece a matéria-prima, de acordo com a especificação do projeto. Eu preciso da colmeia mais aberta, mais fechada, eu preciso que a chapa seja craft, que a chapa seja branca, ou que seja ambas, sabe? Um lado craft e um lado branco. E tu faz de acordo com o projeto, tu entende o que é, né? A quantidade, porque via de regra esses produtos eles são efêmeros, né? E tu entende o tempo que isso vai ficar exposto e qual é a usabilidade dele. E aí, quanto mais tu precisa ser montado, quanto mais ele precisa ser manuseado,
tu tem que trabalhar com a colmeia mais fechada, como ele falou, para ele ter mais resistência, né? Tem a convenção da Beira Rio, né? E o pessoal nos passa, a gente pede feedback de como funciona o material, etc. E é muito interessante porque eles nos passam o seguinte, que os lojistas gostam demais desse material, porque via de regra, quem trabalha nessas lojas, a grande maioria são mulheres. Sim. Né? O que acontece? Para montar, para levar para lá e para cá. Tu imagina assim, tu tem um expositor que ele vai pesar 3, 4 quilos, 5. Então, para eles, vai botar na loja, pega o braço, vamos pegar o braço, né? Todos os dias eles botam, tiram, esses expositores tem que ser algo leve. Então, uma equipe muito fácil de manusear. Tem uma equipe de logística ali só para fazer essa função. E eu lembro que eu já vi em outras oportunidades, né, através do jornal que a gente foi fazer cobertura de eventos, que eu vi o material sendo utilizado. Eu vi, inclusive, com prateleira sendo colocada nele. Claro, daí tem uma estruturação por trás, né? Mas então, tanto que à primeira vista nem dava para ver, nem se imaginava que era feito com ecoboard, né? Porque eu imaginava uma chapa de painel de MDF, madeira, sei lá, algo construído. Porque tu consegue dobrar ele, né? Então, tu tem ferramentas que tu vai fazendo dobras nele, então tu acaba sempre enxergando o papel ao redor dele, e tu não enxerga o núcleo. Ou ainda existe uma fita borda que tu acaba colocando. Então, para quem olha, tu acaba vendo um MDF. Literalmente, projeto, né? Dá para, utilizando o EcoBoard, o projeto que vai mandar no produto final. Exatamente. Então, o cliente final, a pessoa que está utilizando, quer trazer um apego sustentável, quer mostrar que é papel. Trabalha com a borda exposta, realmente mostrando isso aí. Agora tu falou da borda papel, eu lembrei do principal dos espaços na entrada da feira. Que era exposta, né? Como era o nome do Lounge Internacional. O Lounge Internacional. Isso. Que tu enxerga, tinha todas as bandeiras dos países e tal, mas quem olhava pela lateral dele ali, tu conseguia ver que era de papel. Ali, nesse caso específico, o objetivo foi esse mesmo. Foi mostrar o material para o pessoal entender. Funcionou, viu? Que dá para ser resistente e ainda, né, manter toda a qualidade visual que se espera num evento desse tipo. Então vamos aproveitar, já que entramos na questão da Móvel Sul e ambientes da Móvel Sul, espaços ali, e vamos começar pelo início da feira, então. O primeiro espaço onde vocês colocaram que tem o produto foi no Lounge Internacional, né? Então, como que foi esse desafio de montar esse espaço, o Lounge Internacional? Como é que foi o pensar desse tipo e a união das empresas ali para fazer isso? Na verdade, em função da gente ter essa parceria com o Sindimóveis, com a Movergs, né, de tempo, a gente trouxe toda a equipe deles, equipe criativa, equipe da agência, né, foi o pessoal da Batuca, que foi a agência desse ano, e os arquitetos. E eles dizem, vem, sabe, e vieram conhecer tanto a DCA, que eles já conheciam, mas quanto a Favo, vendo ela trabalhar, literalmente, vendo máquina cortando, máquina imprimindo. Por quê? Porque isso te abre a mente. E quando começamos a mostrar as possibilidades, os móveis, o que a gente produz dentro da empresa, né, na Favo com isso aí, e se a gente fizesse isso desse material, isso desse material? E aí começamos. A criatividade vai longe, né? E aí, claro, com o papel ele aceita tudo, né? E aí, o que a gente tinha que fazer isso? Transferir tudo isso para poder ser executável. Sim. E aí a gente conseguiu, né? Processo de engenharia, então foram fabricados chapas em tamanhos maiores, né? Aproveitando o tamanho máximo, desde a mesa de impressão ao tamanho máximo da mesa de corte. Por quê? Diminuir a quantidade de emendas, porque nós estamos falando de um instante de pois é, que altura 100, que tinha 200 metros. Lembra? Salvo engano, 3,20 metros. É bastante, meu. Então, que era o limite da empresa, na altura, né? As placas já foram na altura. O limite máximo seria esse, então? Na verdade, a chapa ela pode ser produzida em outros tamanhos, né? Até o Matheus tem mais experiência nisso, contínua, né? Então, daí não teria limite de tamanho. Sim. Mas, claro, né? Depois que a gente fornece a matéria-prima, vai para uma mesa de corte, uma mesa de impressão. Corte então, e transporte também, isso, né? Transporte também. Então, normalmente, né, 3 metros. 3 metros, por aí, uma bela seria o ideal. Porque ele ficou imponente ali na entrada. Ficou. Chamou muita atenção, né? E como tu falou, a pessoa chegava de carro, ela não via que era o papel estruturado, o EcoBoard, né? Então, quando ela chegava, ela olhava aquilo, o que é isso? Daí, quando tu chegava perto, tu vê a colmeia, porque de longe ele te engana que parece que tá em MDF cortado só. Sim.
E era engraçado, porque tu via as pessoas tocando no material, né? E para balançar aquilo, e ele ficou travado bem estruturado. Entendi. Muito bem. E o que mais ali? Porque eu me lembro das bandeiras. O que mais que vocês... Nesse espaço todo, o que mais que tinha ali? Logo de cara, na entrada, a gente tinha a árvore das conexões, então era uma árvore de 5 metros de altura. Né? Bem legal, bem diferente também. E já teve esse lounge. Né, o espaço internacional. E depois, quando fomos para dentro da feira... Tinha aquele letreiro ali, Móvel Sul 2025. Também tinham letreiros, tinham totens espalhados pela feira, tinham bancos, né? Os bancos sensacionais. Foi legal porque, assim, outras feiras vieram nos chamar, né? Olha que maravilha. E feiras, inclusive, de design, né? A própria Casa Cor foi uma que disse, olha, esse produto tem que estar lá dentro. A de Rio Grande do Sul, que vai ser agora em abril, acho que é maio, não é? Né? A própria Bimad também, o pessoal de São Paulo, diz, olha, esse produto tem que estar aqui dentro, porque, assim... O produto já existia no mercado, mas na feira a gente teve conversando sempre junto em parceria, porque todo esse processo foi sempre desenvolvido junto Favo e Exacel. Okay. Né? Então a gente tinha a ideia do quê? Que foi batido na tecla bastante com a turma lá, de ser uma feira em que a gente pudesse mostrar o máximo de aplicações possíveis. Né? Sabe, tornar a Exacel uma empresa vista e que todas as possibilidades estejam aí, desde as possibilidades comerciais, mas as visuais. Entendi. E a feira foi um sucesso nesse sentido, né? Então, faltando também uns 10 dias, pintou o lounge, né? Um espaço, né? Surgiu um espaço, vamos montar. Pá, Matheus, vamos abraçar esse espaço aí, cara, não tem tempo, não né? Não vamos deixar vazio esse espaço. Não vamos deixar vazio. Daí vamos montar o quê? Exa Lounge. Aliás, foi assim que surgiu o Exa Lounge. Surgiu o nome em cima disso, porque na verdade o stand era o Exa House, né? Sim. Então, que foi feito com a concepção de uma casa, né? Até quem criou todo o material foi a Ale Lago, né? Da Alma Gorda, de Porto. Então, ela é uma querida e ela adora, ela é apaixonada pelo material, pelo EcoBoard, né? Não tem como não, Então, ela criou um espaço muito legal, muito legal. E aquilo se tornou um ponto de encontro, porque chamava muita atenção, né? Tá, mas aí tu falou 10 dias. 10 dias para iniciar a feira. Aí tu tinha projeto para fazer, produção lá, impressão, corte, enfim. Então acaba sendo também a questão de produção sendo muito rápido, né, Cris? Isso. Nesse caso, sim. Nesse caso, né? Nesse caso, sim. Rápido, mas, em geral, a produção do produto, o prazo é relativamente curto, né? Uhum. E como a especificação do produto, o papel utilizado, ele era o mesmo dos outros espaços, a gente conseguiu produzir a placa e a parte de, enfim, desenvolvimento do projeto, corte, impressão, uma coisa que a Favo já está acostumada a fazer, já domina isso, então facilitou bastante. E o interessante do produto é que ele é um processo muito limpo, né? Então a gente manda a chapa ali para a Favo, para a DCA, ela já está pronta para fazer a impressão, fazer o corte, e depois disso, em grande maioria, ela já estaria pronta para ser enviada para montagem. E como o sistema o projeto já é feito considerando sempre trabalhar com encaixes, sem nenhum sistema de fixação, então na hora que chega lá no evento, a montagem é muito rápida, né? Muito rápido. Então, quando pintou, por exemplo, esse caso aí, imagina, Matheus, já libera uma quantidade X de chapas, né, para produção, e a gente vai pensando aqui, conversa caiu com um paraquedas dentro literalmente, da fábrica do Matheus. Conversa com a Ali, né, a Ali começou a desenvolver alguma coisa, então, vai pensando não na arte, mas em como ele vai ser, né, ele vai ser aqui, ele vai avançar tanto, aqui ele vai avançar tanto, então, sabe, chapas chegaram, chapa chegou, a gente tem que começar a produzir, já tinha homologação da Móvel Sul, da arte aprovado, começa a produzir isso. Então, como o Matheus falou, a chapa, quem trabalha com essa chapa, no caso nosso da Favo, que é a comunicação visual, PDV, VM, né? A gente recebe uma matéria-prima que, entre aspas, não preciso fazer nada. Por que eu não preciso fazer nada? Eu abro o pallet no lado da impressora, coloco na impressora e imprimo. Tiro da impressora, coloco em outro pallet que vai até a mesa de corte. Corto e boto num pallet, despacho. E detalhe, né? Sem precisar daquele braço mecânico para te pegar a chapa, porque nas empresas de móveis ou quando vai pegar algo nesse sentido, cara, é peso. 2, 3 pessoas, às vezes, para colocar para cima da máquina, a máquina em si.
Então imagina que nós tínhamos um espaço, o Hexa Lounge, tá? Ele tinha, salvo engano, 105 metros quadrados. Eu ia te perguntar agora se tu lembrava do tamanho dele. 105 metros quadrados. O Hexa Lounge. O Hexa Lounge, tá? Ele coube dentro de uma das caminhonetes, a menor da empresa, tá? Num pallet de 60 centímetros de altura. Então o pessoal chegou lá. Como eles foram para montar? E isso não é exagero. Isso a gente já, obviamente, tinha pedido para deixar o tablado pronto, né? Chegaram lá com carinho, com uma paleteira, o pallet, estilete, cola super bonder, caso viesse a precisar de alguma coisa, né? E o catalisador para cola, que a cola seca mais rápido ainda. Foram a nossa projetista, a Bianca, foi para lá, que é a Bianca que trabalhou aqui na Decorare na época, né? Foi mais uma colega da produção e foi o Alan. Eles começaram a desembalar esse pallet de manhã, de tarde o stand estava montado, pronto, com um monte de móvel junto, com todo o mobiliário. Eu fico imaginando mesa, cadeira. Vocês montando ali e o pessoal passando e montando os outros stands, né? Carregando... Os montadores. E assim, terminou a feira, foi literalmente assim, solta uma trava de um lado, solta outro, o stand fez isso aqui, ó. Ele desceu, pronto. Embalamos tudo isso, voltou no mesmo volume do pallet, tá? Voltou no mesmo volume do pallet, e isso tudo foi lá para a empresa. Então, o que a gente pode fazer? Ou vai para descarte, né? Vai para embalagem. No caso, vai ser tudo usado para fechar uma sala agora. Olha que maravilha. Já está sendo fechada a sala, né? De uma estofaria de um parceiro nosso. Então, essa chapa toda ela foi fechada. Então, assim, um material extremamente leve, prático, sabe? Uma velocidade incrível para montar, desmontar. O legal do Hexa Lounge foi que na estrutura, tanto no Lounge Internacional, quanto na árvore da entrada ali, era muito visual, né? Visual. Da resistência. O pessoal até encostava, mas não conseguia realmente mensurar a resistência. E no Hexa Lounge tinha um espaço com bancos e mesas. Exatamente. O pessoal até ficava com receio de sentar, né? Ah, será que vai suportar? Não vai quebrar? Então o pessoal conseguiu realmente criar a noção da resistência do produto, né? Porque é quebrar esse paradigma, né? Já na Hexa House, que foi o stand, né? Meu Deus, chamava muita atenção. Muita atenção, porque tu imagina assim, a pessoa leiga que olha, meu Deus, um stand de papelão. E não é papelão, né? Sim. Mas o leigo é a primeira coisa que passa na cabeça disso. Então, chamava o pessoal, eles iam, tu via que eles tocavam, né? E aí tu começava a explicar que era uma colmeia, que é um papel estruturado, etc. E lá tinham coisas, né? Que a pessoa, ela tinha que tocar, ela tinha que visualizar, ela tinha que mexer. Então tinha desde uma chapa de MDF natural a uma chapa de madeira bruta, aonde ela estava com colmeia. Então a pessoa erguia e tu só sabia que era colmeia porque um dos lados foi colocado um acrílico transparente, então a pessoa enxergava dentro. Porque a pessoa que olhava pelo outro lado é uma chapa de MDF. Então imagina isso quanto reduz de peso. Como é que tu muda a mentalidade? Educando, né? Exatamente. A gente buscou fazer o pessoal interagir, né, com o ambiente. Tanto na parte que o Cris mencionou da diferença de peso entre um produto e outro, né? A parte estética externa é a mesma, mas internamente tem essa diferença. Tanto com um pallet para o pessoal pisar em cima e realmente ver que tem resistência, né? Então, isso que a gente buscou na Hexa House, né? E desses espaços aí, árvore de conexão, Lounge Internacional, Hexa Lounge, os bancos, toda essa... Quais desafios que vocês lembram, assim, ou de projeto ou de execução dentro da feira que pegou vocês? Vocês lembram de algum? O primeiro desafio foi o seguinte, foi conversar com a turma da Hexacel, né, porque a Favo também é uma empresa nova, né, então entender velocidade produtiva de chapa versus dimensionamento. E quando a galera da Hexacel nos passou, o que vocês precisam? Tu entendeu, né? Engraçado até porque o Rodrigo falava, né, que é o diretor da empresa, filho, só me diz o que tu precisa e do tamanho que tu precisa. Então, cara, quando a gente botou e veio essa segurança do material, Ale, que é a criativa do negócio, né, viaja no que tu quiser. Viaja no que tu quiser, mas literalmente, não, sabe, pensa fora da... né? Não se restringe. Então, assim, aonde foi colocar a televisão era uma girafa.
O porta-folds era uma ovelha. Tu entendeu? Bom. Nada a ver com os negócios, né? Tu imagina, a gente fez desde balcão com um gaveteiro lá. Então, assim, tudo podia ser utilizado o que estava lá dentro. Né? Espetáculo. Então, foi muito disruptivo isso lá dentro. As pessoas olharem e ver aquele negócio. E quando tu vê os arquitetos, o pessoal olhando e entendendo tudo isso, te abre um leque gigantesco, né? E, obviamente, né? A gente não tá ali simplesmente para demonstrar a mercadoria, apesar de ser o foco principal, né? O foco principal da Exocel tá aí, mas para ser conhecido e fomentar negócios. Claro. Né? Para fazer o pessoal visualizar o material, exatamente, né? Como um material comum, um material que tu vê no dia a dia, sabe? Isso aí. Até por isso que todos os ambientes tiveram a borda do produto realmente aparente. Aberta para poder visualizar. E como que foi essa recepção, o que vocês extraíam depois do público, né, que estava visitando e conhecendo pela primeira vez, e estava mudando essa mentalidade, digamos assim, do papelão, entendendo a inovação, entendendo que a estruturação, né, e o que pode ser feito. O que vocês perceberam durante a feira dos visitantes? Foi bem interessante a busca que teve na Exa House, né? Então, aconteceu de diversos clientes, principalmente a parte de arquitetos, designers, de ir para o Exa House com o objetivo de realmente entender como que era o produto inicial, né? A matéria-prima, para se transformar na parte visual, que é o que eles enxergavam, né? Então, foi bem interessante porque muitas pessoas já conheciam a colmeia, né? Realmente pela aplicação do tamburato, do móvel, sim, mas não sabiam tudo que o material permitia. Então, desde a aplicação né, que a gente mostrou na Exa House, a parte de embalagem, toda a parte de comunicação visual. Então, foi bem interessante para mostrar que, como o Cris disse, não tem nenhum restritivo que diga, isso não pode ser feito. Né? A criatividade é que manda. Literalmente, né? E esse material ele já é muito utilizado, né? As divisórias, né? Por exemplo, que tem o setor bancário trabalha muito com aquelas divisórias. Então, é um painel e dentro ele tem a colmeia. A diferença só não é, por exemplo, uma chapa de ecoboard, porque o ecoboard ele recebe uma chapa de papel e outra chapa de papel. E a colmeia o núcleo interna dele é a colmeia. Quando a gente fala do mercado moveleiro, desse mercado de divisórias, tu só não tá colocando essa placa de papel e tu tá colando direto um MDF. Porque também tu pode colar o MDF direto por cima do papel. Sim. Mas as empresas grandes, elas têm tecnologia para colocar direto isso. Não precisa ser papel e depois vir o MDF. Não, a linha de colmeia. Eles compram só a colmeia. A linha de portas e divisórias, que é um mercado que normalmente a gente não enxerga, porque está sempre escondido, né? Ela é feita com a colmeia, então não é o ecoboard, né? É a colmeia. Entendi a diferença agora. É um produto de acordo com a necessidade, mas para esse mercado a gente também consegue utilizar o ecoboard. Por exemplo, a porta externa é com o ecoboard, não é com a colmeia. Então, de acordo com a aplicação, né? Entendi. Mas em relação à feira ali, eu vejo em relação ao desafio, acho que o desafio maior foi a questão do prazo, né? A gente fechou essa parceria ali no final de dezembro. Então, dá para dizer que foi início de janeiro, né? Porque final de dezembro já estava encerrando o ano. Nas férias, né? E a gente conseguiu fazer todo o desenvolvimento de projeto, comunicação visual, a parte de produção daí na FAV, na DCA, né? E a parte de montagem. Então, é um processo que, na teoria, ele seria muito longo, né? E a gente conseguiu fazer em menos de 2 meses, né? E depois, claro, da mesma maneira, o que a gente fez? A gente elencou uma lista de prioridades, chapas, etc, um cronograma, né? E um grande ponto, assim, que foi crucial é o quê? Que quando tu vai participar da feira, é como se tu fosse construir uma casa. Tu tem que apresentar projeto, tu tem que apresentar ART, né? E eles têm que te dar homologação disso. E não é assim 10 dias antes. Isso tu tem um prazo de 2 meses antes. Então, assim, qual foi o problema? Salvo engano, nós tivemos 3 ou 4 dias para ter o projeto pronto. Então, assim, nós não precisávamos dizer que aquela parede ia ter um nicho, que ia ter uma televisão, que aqui ia ter um mobiliário. Mas o esqueleto, a estrutura de stand lá tinha que estar aí. Tá pronto. E isso tinha que estar pronto. Então, assim, apesar disso não estar no nosso escopo, está no escopo da Ali, que é quem fez a criação, a gente tinha que trabalhar em conjunto, porque aí sim que era tirar do papel e transferir. Ali, isso não tem como ser feito. Olha, isso tem como ser feito. Né?
uma coisa que no andar a gente foi e descobriu. Quando tu trabalha somente com a colmeia, se tu fizer isso aqui, ela se torna tipo um vaso. Né? Tu arredonda ela fica uma proteção de uma garrafa, ela se torna um vaso, e a gente queria fazer bancos nesse sentido. E aí, vai ficar lindo, e realmente ia ficar lindo, mas a pessoa, ela costuma sentar com os calcanhares, ia raspar direto no favo. E aí quebrando, ia rasgando. E acabar rasgando. Então, o que a gente fez? Isso a gente teve que abortar no conceito do banco, mas ele se transformou no conceito da floreira. Então, tava cheio de floreiras lá, e os bancos não voltaram a continuar sendo favo. Então, tu brincava mostrando o material de fora e o núcleo do material. Digamos que o final era conseguir mostrar e fazer. Ele só não foi no banco, mas puxou pra cá. Os produtos. Que belo. Exatamente. Se fosse olhar assim, se fosse chutar um número em metragem quadrada, de todos esses espaços que vocês fizeram, quantos metros quadrados vocês colocaram lá de EcoBoard? Mais de 500 metros quadrados. Tranquilo. Mais de 500 metros quadrados. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Por uma feira em si, é bastante, né? Coisa. Porque só o espaço do Hexa Lounge lá tinha 105, mais ou menos. Mais ou menos isso. E o internacional ali... Eu acredito que perto dos 200 metros quadrados. Era muito grande. Era grande, meu. Era muito grande. E depois tinha sala de imprensa, tinha alguns outros espaços. Todos os letreiros e painéis que tinha espalhado pela feira. Espaço de descanso, né? É uma coisa que ficou bem legal. Ficou bem confortável, né? Bem confortável. Assim, tinha que disputar, porque tu passava lá perto, sempre tinha alguém. Então era difícil conseguir... E é diferente, né? Pô, é muito diferente. É muito diferente. É muito inovador. É muito inovador. Bom, tanto que isso foi reportagem de Rede Globo. Sim. Literalmente, de jornal do porque do Brasil passar. Durante a feira a gente conversava, tá aqui, Matheus, para te entender, aqui a gente tá com 35 multiplicadores, né? Estamos aqui, o Cris faz parte aí, veio com o grupo para dentro da casa, então a gente acaba conversando, tudo empresas, quase todas elas ali, na sua maioria, casa e construção, então tudo que vai chamando atenção nesse âmbito, o pessoal vai... E aí vários vinham contar, né? O Cris, favo, papel lá apareceu. Tal. Então vem essas informações aí. E o próprio pessoal da feira, né? Não, mas foi o objetivo mesmo, né? Quebrar um pouquinho do paradigma. Exatamente. Fazer ser visto, gerar conteúdo, né? Bom. E, meu Deus, a questão de geração de conteúdo, nossa, Jornal do Comércio, Jornal do Almoço fazendo filmagem sobre isso, sabe? Visitando a fábrica... E nós estamos falando... E esse orgânico é muito bom, né? Orgânico, é exatamente esse o detalhe. É que nem aqui, a gente chamou para conversar pensando justamente nisso, porque foi uma exposição de um dos multiplicadores nossos. Vamos quebrar um pouco esse contexto de mostrando apenas os multiplicadores e mostrar todo esse trabalho que vocês fizeram, espetacular, dentro da Móvel Sul, que acabou de terminar aí, né? E pensando nessa... sustentabilidade a nível de futuro. O que vocês visualizam para o futuro, para frente? Na questão de sustentabilidade do setor moveleiro, conectando toda essa... Falando em favo como PDV, né? E depois o Matheus tem muito mais daí, porque o mercado é amplo, né? Uhum. Mas em como PDV a gente vê que isso é um material em que a gente tem... Ele vai nos deixar ser, e está nos deixando ser competitivo a nível nacional, porque a gente sabe que onde fomenta todo o mercado no Brasil é basicamente São Paulo. Correto. Então é São Paulo que acaba explodindo para os lados. E nós tendo esse produto aqui perto de Caxias, né? Pela Exacelte. Então quando a gente vai competir com alguém de São Paulo, por exemplo, a gente tem a proximidade aqui, né? Mas não só pensando nisso, porque a pessoa chega e compra e leva para lá, ela vai beneficiar, mas quando a gente tem o quesito de logística e mandar para o pessoal... a gente consegue ter um custo mais competitivo. O que acontece? Se o pessoal tem uma verba lá de 10 mil para expositores, ele vai ter a mesma verba de 10 mil se o produto baixar ou se o produto aumentar. Então a gente consegue jogar mais itens dentro do mercado, consequentemente mais pessoas visualizam isso, mais players vão começar a utilizar, né? Então assim, falando até de um projeto, só para tu teres uma ideia. Estamos com um projeto agora da Johnny Walker. É um expositor que atualmente ele é feito a nível mundial, 100% do MDF. 100% do MDF. Lindo, é uma árvore de Natal. E veio com esse desafio da gente transformar isso para favo. Se a gente consegue utilizar, né, a chapa de EcoBoard.
Então começamos, né? Nos deram liberdade de mexer um pouco em layout disso, né? Montamos o material, resumo da ópera, tá? Da maneira como é montado atualmente isso, o pessoal consegue levar de 1 a 2 expositores dentro de uma caminhonete do estilo uma Jumpy, tá? Então tu imagina, ele tem que ter uma paleteira, ele tem que ir no mínimo 2 pessoas. Isso quando ele vai fazer num Zafra, ele vai fazer num Apollo, num supermercado, enfim, num Grepar, ele vai lá botar expor o produto dele, né? Então o VM, que é o cara lá do Visual Merchandising, que vai lá, o promotor de vendas que vai lá fazer isso, ele já tem essa limitação. A gente conseguiu fazer o mesmo produto, fazer tudo isso desmontável, tá? O peso é uma brincadeira que passou de 10 vezes, né, a redução, e dentro de um Uno com a escada, que daí ele ganha velocidade, ele... Famoso ninho de firma. Dá para colocar 5 displays dentro. 5 displays. E sozinho ele consegue montar isso com uma mão nas costas. Então, assim, inovação. Terminou o evento, no caso o Natal, né? Terminou o material. Tu coloca tudo numa caixa e tu descarta isso lá. Tu não tem... Vai fazer o que com um painel DMDF? É um problema pro mercado isso também. A gente viu aqui pela casa também, né? E a gente acostumado com montagem, a quantidade de resíduo que isso gera, né? Feira que a gente fazia, e casa-cor também, toda essa parte. Então a gente quebrando esse paradigma aí, obviamente tendo custo competitivo, né? Que é o caso que tem. Meu Deus, a gente vê que o céu literalmente sabe, é o limite. Né? E é um oceano azul para poder navegar nesse sentido, obviamente, é quebrar essa barreira, né? E começar a estar nos mercados, a estar nos lugares, que é o principal foco do que foi a gente estar ali na Móvel Sul. Mostrar presente, né? Se mostrar presente e as possibilidades. Então, falando do mercado de PDV, né, que é a especialidade da Favo, eu acho que esse é o principal desafio, a gente quebrar essa barreira e estar nesses lugares. E usar tudo isso que eu acabei de falar como argumento de venda. Porque eu preciso, não adianta eu ter um material lindo em que eu tenho exatamente as mesmas características que o outro. Exato, não só trocar 6 por meia dúzia. Exatamente, né? Perfeito. Esse caso aí é muito bom. Matheus, algo em específico que tu pensa assim na questão do futuro, olhando para frente aí, na Exacel em si, alguma coisa que vocês estão pensando lá? Claro, perfeito. Então hoje a nossa unidade é em Caxias, né? Nós já atendemos o Brasil inteiro e atendemos também a América Latina. Atendemos países como Chile, Uruguai, Argentina, Bolívia com o nosso produto. E nós temos um planejamento aí de instalar uma nova unidade em São Paulo para ficar um pouquinho mais perto de alguns mercados, que hoje a gente tem que basicamente produzir aqui e mandar para lá, né? Então a logística impacta um pouco. Mas olhando a nível de mercado e de produto, né? O nosso objetivo como fabricante da matéria-prima, né? É incentivar o mercado a conhecer esse produto, a entender as qualidades e os diferenciais deles, né? Seja na parte de comunicação visual, seja na parte mais industrial do moveleiro, ou na parte de embalagens especiais. E sempre, né, com uma solução leve, resistente, um produto sustentável, e tirando né, opções tradicionais do mercado, como a madeira, que é um produto pesado, né, e principalmente na parte de exportação, aí tem que ter um tratamento para utilizar, e reduzindo também a utilização de isopor ou de plástico, que né, não é um produto tão sustentável e reciclado quanto o papel. E é peso de tecnologia em cima, né? Para produção, para toda essa parte, e para aguentar o peso que tem sobre o material ali, é muito bom. Falando em Favo, em tecnologia, a gente tem... Nossos professores estão sendo a equipe de Portugal, né? Então, mandar um agradecimento para o Thiago e para o Pedro, né? Que são nossos parceiros, estavam aqui semana que passou. E tecnologia toda de fora, né? Não tem no Brasil, né? Então, máquina chinesa, a gente tem equipamento chinês, equipamento europeu dentro da empresa, né? Porque isso não tem ainda no Brasil. Não tem. Então tem que trazer de fora. É um pouquinho mais oneroso. Mais e entra dentro do DNA de vocês, né? Tá sempre buscar DNA. essa questão de inovação, essas tecnologias novas. Dificilmente eu vejo vocês parado.
né? Do portão para dentro, é sempre do portão para fora, na verdade. Pensando, o Alan mesmo voltou de uma viagem há pouco tempo. O Alan é do departamento turístico de viagem na empresa, né? Ele faz parte do turístico também, E aí a ideia é justamente essa. É sempre buscar material, é sempre coisa. O próprio Rodrigo, né? Que é o diretor da Exacel, esteve junto com o Alan também na China, foram viajar, conhecer várias empresas, passaram então. Agora em dezembro estava com ele? Lá. Nessa que tu foi? O Alan foi em dezembro, ele estava lá, né? Em dezembro foi para Portugal. Foi antes. E antes, eu acho que foi em outubro, eles foram para a China justamente para ver, porque... Buscar novas tecnologias. Buscar tecnologia, né? Exatamente. Então, tanto na parte do desenvolvimento do produto, a gente está sempre inovando, né? Seja na parte da Exacel, como fabricante de matéria-prima, seja na parte da Favo, na parte de comunicação visual. Então, mas a gente tudo trabalha em conjunto, né? A gente tem que inovar tanto a parte de produto, desenvolvimento de projeto, quanto a parte industrial também para conseguir fazer materiais diferentes e versáteis. Se um pilar ficar ali bambo, se não ficar firme, a empresa cai. Né? Porque então, tem também quando a gente trabalha com grandes players, né? E isso é ruim e é bom ao mesmo tempo, né? Se dá para se dizer. Quando a gente trabalha com grandes players, o que normalmente se faz, né? A gente acaba entrando junto na jogada porque não faz às vezes sentido a Favo comprar o insumo para revender. Então a gente entra, olha, o fornecedor da chapa da matéria-prima é Exacel e o fornecedor do serviço está aqui a Favo. E a gente acaba entrando lá na empresa XYZ, ambos chegam junto, ofertam o material para ele, ele compra o insumo daqui, evitando a bitributação. Eu ia dizer isso agora, né? Esse que é o detalhe, então isso que é o ponto ruim, né? Porque se eu comprar chapa, eu vou pagar imposto, e quando eu vender eu vou ter que pagar imposto. Paga na saída. Exatamente, e assim... E o cliente paga mais caro. O cliente vai pagar mais, vai pagar duas vezes. Vai pagar, então é conta, bitributado. Então, esse é o lado ruim, mas o lado bom é que nos une justamente para esse tipo de desafio. Olha, vamos visitar, eu tô indo visitar fulano, né? Bora junto. Vai lá, visita tal coisa. Ou quando eu vou, olha, tem tal e tal coisa. Claro que a Exacel tem o mercado dele, tem os clientes deles, tem os negócios deles, mas sempre que possível a gente tenta fazer essas parcerias de estar montando, essa né? interação é importante, né? Porque como o produto EcoBoard, ele pode ser dimensionado e configurado de acordo com a aplicação, é interessante a gente trocar essas informações para entender o que o cliente final da Favo precisa para a gente entregar um produto adequado para a necessidade. E acaba que cresce mais rápido também as empresas, né? Sem dúvida nenhuma. Tu remar sozinho é uma coisa, tu remar com alguém do lado pensando com o mesmo propósito, com a mesma ideia. E as dores são as mesmas, né? Então a dor que tu tá tendo lá, talvez eu tenha solução aqui. Exato. Né? E essa sinergia é bem importante que aconteça, né? Muito bem, rapazes. Uma excelente. Até tem coisa aqui que eu já não lembrava, não sabia, né? De toda essa questão da estruturação, de como que era. Eu pensei que tinha algumas limitações ali, mas eu vi que quase que o céu é o limite. Literalmente. Né? Usar a criatividade mesmo. Então, para quem está nos assistindo, nos escutando aí, pode usar bastante a criatividade, como disse o teu pai, né? Meu sogro. O teu sogro falou, utiliza aí, pensa fora da caixinha. É isso aí. Que nem pensa fora, explode essa caixa de uma vez e pensa... Imagina que a gente dá um jeito de fazer, né? É isso aí. Usa essa criatividade. Bom, da minha parte, eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês, por terem vindo aqui. Quero que vocês também deixem um recado final aí. E já nesse final, pode dizer o site aí, a empresa, o Instagram, enfim, LinkedIn, o que vocês quiserem da empresa, depois a gente já coloca. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais é Favo Brasil Displays, né? E @ também Grupo DCA. Perfeito. E, cara, o que a gente quer dizer nesse momento é o seguinte, agradecer novamente por estar aqui, né? E literalmente é mais um canal que a gente está aqui para ajudar a fomentar negócios, para fomentar conexões, né? Porque, como tu falou, apesar de tu ter trabalhado há muitos anos atrás no setor moveleiro, tu viu a quantidade de possibilidades que dá para fazer agora, o quanto deu um giro literalmente de 180 nesse negócio. Eu tô pensando em alguns projetos que a gente fez por aí de Casa Cor e outros espaços que eu ajudava a carregar, inclusive, era a mesma coisa, vai pegar na mão, tava lá. E aí o que acontece? Cada vez é mais corrido, a gente tem menos tempo, né? Então a gente tenta levar o máximo de informação possível. Então, para justamente esse tipo de projeto. E esse canal aqui é simplesmente espetacular para isso, né? Sim. Então, agradecer a casa, agradecer o Matheus também de estar aí.
E era isso. Muito bem. Então, como Exacel, né? Primeiramente, agradeço o espaço. Esse é o objetivo quanto Exacel como fabricante de matéria-prima é realmente esse, conseguir incentivar o mercado, impulsionar ele, né? Para que conheçam as soluções. E a gente está à disposição aí. É bem fácil procurar. O nosso site é www.exacel.com.br. Tem o Instagram, Facebook, LinkedIn também. Mas é de fácil acesso. Maravilha. Então tá aí. Esse bate-papo inovador aí, com muita sustentabilidade também, revolucionando o mercado moveleiro e outros de arquitetura criativo, né? Por que não? Então agradecer vocês realmente por terem vindo aqui e por terem as empresas que têm, né? Com todo esse live de querer melhorar, de querer fazer coisas diferentes para o nosso mercado aqui no Brasil, na região, e que sair fora dele no mundo, né? Já está exportando. Isso aí. Perfeito. Obrigado, senhores.